Esse tal de Arthur Duval, vulgo Mamãe Falei, o cara dá todos os sinais possíveis de psicopatia. Lá atrás, quando teve aquela história que o Eduardo Bolsonaro estaria namorando com a tal de Patrícia Leles, né, e ela divulgou uns prints dele ameaçando supostamente ela, o cara no primeiro dia ele já fez um vídeo todo raivoso, todo convicto, dando crédito a uma mulher que é mitomaníaca, mentirosa compulsiva, né? Já foi processada por causa disso, já foi diagnosticada, já mentiu e foi desmascarada publicamente. E mesmo assim o cara faz uma estupidez dessa, né? Sempre quando ele vai criticar o Jair Bolsonaro, ele fala em articulação política, que o Bolsonaro não sabe fazer articulação política. Ele não tem base nenhuma no que ele fala. Agora, né, sai a demissão do Moro, o Moro alega lá que tem provas secretas contra o Bolsonaro, e se o Bolsonaro queria interferir em inquérito, o cara nem espera ouvir a resposta e já solta vídeo e comentário falando que o Jair Bolsonaro estaria impedindo inquéritos como se isso tivesse alguma coisa a ver com corrupção, com lava-jato, com qualquer coisa do tipo. Não, era justamente inquéritos que cerceiam a liberdade das pessoas, né? Que ele que se diz liberal, né? Que ele que já flertou até lá atrás com o libertarianismo, né? Mas ele viu que isso não era vantajoso, lucrativo para ele politicamente, então ele resolveu, né, se moldar, né? Se moldar ao que é mais interessante para ele, para o bolso dele. Aí agora o cara do nada começa a insinuar isso. Né? O que ele vai falar dos prints? Aí ele que sempre condenou pessoas que divulgam prints por aí. E é fantástico, porque o Jair Bolsonaro, como socialista, que infelizmente ele ainda é, ele tem várias coisas para serem criticadas. Né? Muitas coisas. Ele, por exemplo, soltou uma medida impedindo que o FGTS, né, o lucro do FGTS, fosse liberado integralmente para as pessoas. Ele vetou isso daí. É uma coisa para ser criticada. Né? O Bolsonaro titubeia em privatizações, inclusive privatizações assim banais como Correios, por exemplo. O Bolsonaro ainda é corporativista pra caramba. Ele, né, joga dos dois lados, ele quer fazer média com o servidor público, ele de certa forma defende privilégios absurdos para funcionários públicos. Então tem um monte de coisa para criticar o Jair Bolsonaro, não. Eles pegam justamente naquilo que é a essência da liberdade. Quando o Bolsonaro defende a liberdade de expressão, né? Quando o Bolsonaro é contra prisões arbitrárias por aí, nesse momento, o cara age contra a liberdade. Depois ele critica o Jair Bolsonaro por não ser liberal, sendo que ele mesmo age contra a liberdade. É um hipócrita falso moralista, nojento, desprezível. O cara é muito contraditório. Né? Você vê que o cara tá com aquele sangue na boca, né? Solta uma coisa, uma oportunidade ali, o cara já se apressa, né? Mete os pés pelas mãos e solta vídeos, tweets absurdos, sem a menor conexão com a realidade. O cara é um cretino mesmo. O cara é um cretino, o cara é um falso. Cada hora o cara defende uma coisa. Primeiro ele defende princípios morais. Ele, no começo do canal dele, ele falava muito nisso, naquilo que é moral, naquilo que é lógico. Não. Depois ele do nada começa a abraçar a lei, se torna um legalista, né? O Kim Kataguiri lá também ignora o bom senso, a lógica, a razão e abraça o positivismo. E ele acompanha. E ele acompanha. Agora o cara já não fala mais em privatização, em liberação e acabar com cartórios, como o MBL já fez vídeos falando sobre cartórios, em extinguir a justiça do trabalho. Agora eles mudaram a pauta completamente, né? Foram se tornando cada vez mais estatistas à medida que eles iam conseguindo entrar dentro do Estado. É muito cretino. E ele, muitas vezes, né, até no debate que eu já vi ele tendo com um libertário, ele falando, não, que isso? O cara tentou refutar o libertarianismo dando o exemplo da piscina, né? De um orfanato pegando fogo, que o libertarianismo não aceitaria se utilizar de uma piscina
de uma pessoa que fosse contrária a essa ideia da piscina para salvar um monte de criança pegando fogo. O cara usa um exemplo esdrúxulo desse para refutar o libertarianismo. É muito cara de pau mesmo, muito cara de pau. Primeiro que nesse caso da piscina, eu vou até refutar isso aqui. Nesse caso, haveria um confronto de direitos entre a propriedade do dono da piscina e a vida das crianças. Ambos são inocentes. A partir do momento que há um confronto de direitos com vida, liberdade e propriedade, que são os únicos direitos que existem, há que se valorar. A vida, né, de um inocente está sempre acima da propriedade e liberdade de outro inocente. Então é isso. É, por exemplo, o exemplo do avião, né, que é um dos mais básicos, que inclusive refuta o aborto em caso de estupro. Muita gente já citou esse exemplo e serve para esse caso também. Né? E o libertarianismo envolve uma série de outras coisas. Né? E o cara defende que no território como o brasileiro, território continental, quem for contra o que a gangue de Brasília decide em nome de milhões de pessoas, que saia desse território gigantesco. Né? O cara defende o autoritarismo em último grau. É um canalha mesmo.